Graças e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui hoje na igreja, depois desse intervalo, como falei mais cedo, de 15 dias. Trago os abraços mais uma vez, para quem não estava mais cedo. Trago os abraços da IPU do governador Mangabeira. E trago também os abraços de irmãos e irmãs de tantas igrejas e dos presbitérios da nossa IPU, espalhados aí pelo Brasil. Como diria o Pedro Casaldário, ele dizia que quando fosse se encontrar com Deus, Casaldário já faleceu, como poeta, profeta lá no Araguaia, dizia que quando fosse se encontrar com Deus, ele ia no coração, e o coração estaria cheio de dores. E é bonito quando a gente pode, diante de Deus, abrir o nosso coração e apresentar a Deus tantos nomes de tantos irmãos e irmãs que participam conosco da caminhada de fé, de comunhão, de lutas, de serviço e louvor ao nosso Deus. Hoje o tema do nosso culto encontra-se no Salmo 128, que foi lido há pouco. E eu vou ler novamente, ler mais uma vez, se os irmãos e irmãs puderem acompanhar, o Salmo 128. Salmo 128 que diz: Feliz quem teme a Javé e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Sua esposa será como vinha fecunda na intimidade do seu lar. Seus filhos, rebentos de oliveira, ao redor de sua mesa. Essa é a bênção para o homem que tem a Javé. Javé abençoe você desde Sião, e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Que você veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Amém. Esse belo salmo, irmãos e irmãs, começa falando justamente da felicidade de quem teme ao Senhor. Como a nossa felicidade está firmada e é chamada a ser firmada no temor ao Senhor e no andar em seus caminhos. É importante esclarecer que temor, nesse sentido, não é esse temer a Javé, não significa ter medo de Javé. Esse temer não significa uma atitude de medo de Deus com relação a Deus, mas significa sim uma atitude de reverência diante de Deus. Reverência diante da grandeza de Deus, reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecimento de que sem a sua graça, sem o seu amor, nós não somos nada. Que Deus é aquele que criou tudo que há, inclusive as nossas vidas, e que nós dependemos da graça desse Deus. Temer a Deus aqui no Salmo significa isso, reconhecer a grandeza e a nossa dependência de Deus. E se reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos reverentemente a sua presença em nossas vidas, reconhecemos também que a nossa felicidade, a plenitude de vida nossa, só pode fluir e acontecer na medida em que sejamos fiéis a esse Deus. Porque esse Deus que nos criou, que nos ama, que nos sustenta, que nos guia, Ele tem o que há de melhor para as nossas vidas. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas é justamente o caminho de felicidade verdadeira que nós temos para nós. Por isso que o salmista, logo de início, ele vai dizer que felicidade e ser feliz passa por reconhecer a grandeza de Deus, permanecer diante de Deus com uma postura reverente, humilde, dependente da sua graça, e assim, dependente da sua graça, reverente diante da sua grandeza, ser fiel a esse Deus. Porque esse Deus tem o melhor para as nossas vidas. A realização da vontade de Deus em nossas vidas é a realização da nossa plena felicidade. E por isso, esse reconhecimento não é só algo formal ou algo declaratório, mas é algo que passa por uma postura de vida.
Ser verdadeiramente reverente, temente a Deus, é ter uma vida firmada no seu nome, é ter uma vida que busca fazer a sua vontade e que busca se abrir para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. A partir daí, o salmista, irmãos e irmãs, vai detalhando alguns aspectos de uma vida temente a Deus, de uma vida que anda seguindo os seus caminhos, uma vida fiel. Uma pessoa que vive com temor a Deus, reverente a Deus, e que busca viver segundo a sua vontade, segundo os seus caminhos, ela experimenta essa presença de Deus na sua vida de trabalho. O salmista começa dizendo, logo após essa primeira fala, esses primeiros versículos, que você comerá do trabalho das suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Uma pessoa que vive essa espiritualidade do temor a Deus, da reverência e da fidelidade, da obediência a Deus, certamente colherá os frutos dessa reverência e dessa sua fidelidade na sua vida de trabalho. A sua vida de trabalho será marcada por comer os frutos de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Isso quer dizer algumas coisas, irmãos e irmãs, que às vezes estão aí embutidas nesses versículos que trazem verdades com muita simplicidade. Primeiro, que comer do próprio trabalho nos fala de uma vida com dignidade, uma vida a partir da qual o trabalho não é uma maldição ou um castigo, como foi interpretado durante muito tempo na teologia cristã. O trabalho como um castigo decorrente da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Então, como castigo daquela queda, agora o homem viverá do suor do seu rosto. Então, a partir dessa leitura, muitas vezes se interpretou o trabalho como um castigo, uma maldição. Mas este salmo, assim como Eclesiastes e outras passagens bíblicas, nos mostram que, da maneira com que vivemos o trabalho, ele pode ser bênção. O trabalho é maldição quando é um trabalho vivido debaixo da exploração, vivido de uma forma que nega a dignidade humana, que nega a dignidade do outro, que destrói a criação, como foi a experiência de Adão e Eva, naquele momento em que eles têm aquela queda, aquele distanciamento da vontade de Deus, e toda a vida vira um caos. O trabalho, a relação entre eles, a relação com a natureza e a relação com o próprio Deus. Separados de Deus, rompidos com Deus, o trabalho é uma maldição, porque é espaço de exploração, de sofrimento, de morte. Mas o salmista mostra que o trabalho pode ser bênção, assim como o livro de Eclesiastes. E quando é que o trabalho é bênção? Quando ele é vivido de forma digna. Primeiro, quando o fruto do trabalho é acessível àquele que trabalhou. Quando o fruto do trabalho pode ser desfrutado, usufruído por aquele que trabalhou. Por isso ele diz, você comerá do trabalho de suas próprias mãos. Quando o fruto do trabalho não é negado àquele que produz. Onde não há exploração, onde não há injustiça, onde não há relação com o trabalho daqueles que produzem e não podem desfrutar dos frutos daquilo que produziram. Então, primeiro, comer do trabalho de suas próprias mãos nos fala do trabalho digno, do trabalho que não é explorado, do trabalho que não tem os frutos desse esforço roubado. O trabalho digno é fruto de uma vida reverente e temente a Deus. Trabalho digno em que se usufrui dos frutos do trabalho, e um trabalho que não é maldição, nem tortura, nem sofrimento, mas é a oportunidade de servir ao próximo. O trabalho como uma oportunidade de servir ao próximo, servir ao bem comum, cuidar da criação. É deste trabalho que o salmista fala, enquanto consequência de uma vida temente a Deus, de uma vida que anda em seus caminhos. Uma vida em que há temor a Deus e fidelidade aos caminhos de Deus, a dimensão do trabalho é vivida de forma digna, íntegra e serviçal. Não serviçal de quem se curva para ser explorado, mas quem defende a sua dignidade e vive para servir as outras pessoas, servir ao bem comum da sociedade. Outro fruto de uma vida temente a Deus e que anda em seus caminhos, uma vida com reverência e uma vida com fidelidade
seus filhos, rebentos de oliveira ao redor da mesa. E mais adiante ele vai dizer que você veja os filhos dos seus filhos. Todas essas expressões desse salmo, meus irmãos, falam dos frutos de uma vida reverente e fiel a Deus no âmbito das nossas famílias. Quando há temor a Deus e fidelidade à sua vontade, nós podemos experimentar nas nossas famílias esses frutos de que fala o salmo. A esposa como vinha fecunda na intimidade do seu lar, os filhos ao redor da mesa como rebentos de oliveira, e poder ver os filhos dos filhos ao longo da sua jornada. Temor a Deus e a fidelidade a Deus nos leva a viver a família de uma forma diferente do que muitas vezes experimenta a nossa sociedade. Infelizmente, muitas vezes a família é espaço de discórdia, é espaço de desrespeito, é espaço de opressão, de violência, de violências diversas, seja física, sejam várias formas de traição, sejam várias formas de exploração e de morte. Mas, com temor a Deus, com fidelidade a Deus, a família pode ser vivida de outro modo. A família é espaço a ser vivido como espaço de respeito, como espaço de cuidado, como espaço de compreensão. É chamado que nos faz esse salmo, de vivermos a nossa experiência familiar com temor a Deus e fidelidade a Deus, de modo que possamos viver as nossas famílias essa atmosfera, essas relações marcadas e transformadas por esse Deus que é amoroso, que é salvador. Para que possamos viver a intimidade do nosso lar e família como espaço de amor, de fecundidade de vida. Essa fecundidade não se refere apenas a ter filhos ou muitos filhos, mas fecundidade de vida, fecundidade de amor, de cuidado, de respeito, de proteção, de compreensão, inclusive as diferenças que surgem, que aparecem e existem nas nossas famílias. Esse é o chamado desse salmo, para vivermos a intimidade do nosso lar com fecundidade de vida, filhos ao redor da mesa, a mesa que é símbolo de comunhão na Bíblia. Por isso que Jesus estabeleceu o nosso sacramento da Santa Ceia ao redor da mesa. Por isso que no Salmo 23 fala: prepare-se perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, porque esse símbolo da mesa é um símbolo de proteção e os inimigos não iriam alcançar, nem ameaçar, nem atingir. Mas ali, mesmo em meio a perigos, se experimentaria a comunhão, a fraternidade e a unidade. Fruto, mais um fruto da experiência do temor a Deus e da fidelidade a Deus. Mas além da experiência de Deus no trabalho e na família, este salmo nos aponta que esse temor a Deus, que esse andar nos seus caminhos, também se desdobra para a vida de um povo, de uma coletividade. O temor a Deus e a fidelidade a Ele não é algo que nós vivemos apenas interiormente, pessoalmente, não é algo que vivemos apenas na nossa família ou na nossa comunidade de fé, não é algo que vivemos apenas no nosso trabalho, mas é algo que somos chamados a viver enquanto parte de um povo, enquanto parte de um país, de uma nação, de uma coletividade. Por isso que o salmista vai dizer que Javé abençoe você desde Sião, e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. E conclui o salmo com a expressão: paz sobre Israel. Fruto do temor a Deus, fruto do andar em seus caminhos, da reverência e da fidelidade. Isso nos leva também, irmãos e irmãs, a perceber que a nossa espiritualidade cristã é chamada a ser vivida na coletividade da qual nós fazemos parte. Somos chamados a viver não só intimamente no seio da nossa família, somos chamados a viver no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no povo do qual fazemos parte. Temos essa compreensão que a mensagem de Deus precisa ser levada em vida também para o âmbito coletivo, para o âmbito do nosso povo, do nosso país. E isso também faz parte dos frutos do temor a Deus
e da fidelidade aos seus caminhos. Contribuir para a paz na nossa cidade, no nosso país. Contribuir com a justiça na nossa cidade, no nosso país. Contribuir para que exista comunhão, unidade, respeito. Tudo isso é um chamado desse salmo dos pais também. Isso também é expressão do nosso temor a Deus, é expressão da nossa fidelidade a esse Deus que não só chama pessoas e famílias, como chamou Abraão, como chamou sua família, como chamou José, Maria, Jesus, mas ele chama também o povo, como chamou o povo de Israel. E a partir do nascimento da igreja, chama esse povo de Deus, do qual fazemos parte, a ser expressão do seu serviço, do seu amor. A também aceitarmos aquela palavra que Deus enviou a Abraão lá no início da sua jornada, quando disse: sai da tua casa, da tua parentela, e ali ele diz: porque através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E foram e são, porque da descendência de Abraão nasceu Jesus, o Salvador do mundo, nosso Salvador. E este chamado a Abraão nos alcança. Somos também chamados e chamadas a sermos pessoas e famílias que se coloquem nas mãos de Deus para ser bênção para outras pessoas e outras famílias, unidos e unidas ao povo de Deus espalhado. Chamado não a ser dominador de outros povos, a se colocar como melhor ou superior a outros povos, mas se colocar como servo e bênção, luz do mundo, luz das nações. Então, irmãos e irmãs, que possamos acolher esse salmo que nos chama a sermos felizes. Deus nos chama a ser felizes. Deus não nos quer tristonhos. Até tem o cântico, né? Se o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus nos quer felizes. Ele opera em nossas vidas para que sejamos bem-aventurados, bem-aventuradas, felizes. Mas Deus nos fala de uma felicidade muito específica. A felicidade de reconhecer a grandeza de Deus, viver uma vida temente a Deus, uma felicidade que passa por esse caminho de fidelidade a Deus. Um caminho que às vezes é estreito. O próprio Jesus fala que larga o caminho da perdição, o caminho da salvação é estreito, requer de nós domínio próprio, requer de nós uma busca permanente do Espírito de Deus, uma busca permanente de trilhar esse caminho do reino de Deus e sua justiça. Mas esse caminho estreito está aberto a todos e todas que queiram caminhar com Jesus, que queiram viver essa vida de temor a Deus, de fidelidade a Deus, e perceber e reconhecer que este caminho estreito é o caminho da verdadeira felicidade, é o caminho da plenitude, do serviço, da bênção do trabalho, é o caminho da bênção das nossas famílias, e é o caminho da bênção e do ser bênção no povo, na comunidade, na coletividade da qual fazemos parte. Então, que possamos acolher essa palavra do salmista e buscarmos viver a cada dia uma vida de temor a Deus e de fidelidade aos seus caminhos, para que possamos viver essa vida de bênção, de felicidade, segundo a palavra de Deus, e também uma vida que promova a felicidade e bênçãos na vida de outras pessoas.